amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, nova lição do segundo trimestre de 2021, sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nós vamos estudar na Palavra de Deus, na Bíblia, porque ainda não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, devido à pandemia, né? As igrejas estão fechadas, mas brevemente teremos a Escola Dominical nos templos e também terei a revista, amém? Então, nós vamos falar algumas coisas sobre esse assunto aqui, ó. O tema, o propósito dos dons espirituais. Sabemos que o propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, o fortalecimento espiritual. E nós vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Coríntios 14, verso 12. Você que tem a Bíblia em casa, vamos estudar na Bíblia, amém? E você que tem a revista, a nova revista, acompanhe na revista, amém? Algumas coisas eu vou falar aqui, queridos, sobre esse assunto aqui, sobre o propósito, né? Sabemos que o propósito, queridos, também é para evangelização, né? Nós devemos usar os dons espirituais para trabalhar na obra do Senhor, né? 1 Coríntios 14, 12 fala o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então, queridos, sabemos que os dons são dádivas, né? São presentes, né? Dons são sobrenaturais, né? É um presente, né? Que o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer. Nós lemos lá em 1 Coríntios 12, né? Que vai falar sobre a carta de Paulo, né? Paulo falando sobre a diversidade de dons, né? Nós vemos que tem três classes de a diversidade de dons, né? A primeira, dom de revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, os dons de poder, né? A fé, a cura, né, sobrenatural. Então, nós vemos aqui os dons de elocução ou inspiração, né? A interpretação das línguas, né? Nós vemos aqui, fala sobre, aqui ó, discernimento do Espírito, né? Dom de revelação. Nós vemos aqui dons de elocução, variedade de línguas, interpretação das línguas, né? Então, o dom da fala. Nós vamos estudar na lição 3, nós vamos estudar essa lição toda sobre dons espirituais e ministeriais, do 1º ao 13. Então, é importante os irmãos, né, que tem a revista, né, estudar a revista. E você que não tem revista, estuda na palavra de Deus. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que dom de revelação, sabedoria. Nós vemos aquela passagem da mulher adúltera, né? Nós vemos que todos lhe acusaram, né, aquela mulher, que na lei de Moisés tinha que apredejar, mas Jesus tinha sabedoria, né? Nós vemos que Jesus, ele, na mesma hora, ele falou assim: onde estão os seus acusadores? Nenhum. Então, eu não te condeno, vá e não peques mais, né? Nós vemos a palavra do conhecimento, aquela conversa da mulher samaritana com Jesus, né? Nós vamos ler aqui em São João 4. Abra sua Bíblia no livro de João 4.
fala o seguinte, a partir do verso 15. Disse-lhe mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venhas tirar aqui. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e lhe disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, certo e bem, não tenho marido. Então, a palavra do conhecimento. O discernimento de espírito, queridos, é sobre os falsos profetas, em 1 João capítulo 4. Nós sabemos, queridos, que existem falsos profetas, né? Então, o discernimento de espírito é para julgar, né? Julgar a profecia, né? Nós sabemos que existem falsos profetas. Nós vemos aqui os dons de elocução, né? E também é profecia também, se a gente colocar aqui, é profecia, interpretação de línguas, interpretação das línguas e variedade das línguas. Então, 1 João capítulo 4, abre sua Bíblia aí, 1 João 4. Fala o seguinte, ó, a partir do verso 1. Amados, não criais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus é Cristo, veio em carne e de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual ouviste e veste. Então, querido, nós devemos ter o discernimento do espírito, né? Existe profecia que cumpre, né? Que é de Deus. Tem profecia que é do diabo. Tem profecia que é da carne, né? Então, queridos, nós sabemos que nós não podemos julgar a profecia, mas quem julga é Deus, né? Mas que nós devemos ter o discernimento de Deus, o discernimento, né? Através do discernimento, Deus nos dá sabedoria, né? Então, queridos, aqui são três classes sobre os dons de revelação. Sabemos que a palavra de Deus, ela já é revelada, né? A palavra de Deus já é revelada. Então, nós vemos aqui os dons de poder. Essa fé aqui, queridos, é uma fé sobrenatural, né? É uma fé que a Bíblia diz, a fé é a coisa que você não se vê, né? Mas você se espera, né? Você crê né? Você não vê a fé, mas você crê. É sobrenatural. Então, a cura também, né? Nós vemos que tem dons, né, de curas, né? Está no plural. Tem várias coisas sobre as curas, né? Nós vemos dons de elocução, dom na fala, né? Como eu falei, profecia. Queridos, nós devemos pedir a Deus o dom de discernimento para julgar a profecia, né? Então, nós vemos aqui que existem falsos profetas, né? Hoje tem surgido demais falsos profetas, né? E nós devemos, queridos, crer em Deus, né? Porque, amados, Deus, ele deu os dons, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 12, amados queridos irmãos, não vou falar tudo sobre o propósito dos dons espirituais, porque eu não tenho a revista ainda, mas eu vou falar algumas coisas aqui para os irmãos, amém? E é um estudo, né, maravilhoso que nós estamos estudando esse trimestre, né? Servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Então, querido, nós vemos que os dons é para servir, né? Nós não devemos se exaltar, né? Devemos ser humildes, né? Como Jesus, né? Ele se encarnou, ele veio como homem, 100% Deus, 100% homem, né? E nós vemos que Jesus, ele veio para servir, né? Ele veio como humilde, né? E nós vemos que ele tinha toda a sabedoria, todo o conhecimento, né? Então nós vemos que Jesus, né? Quando nós estudamos na lição passada sobre pentecostalismo, né? Sobre o Deus Trino, nós vemos que Deus, Jesus, Deus, né? Nós vemos que Jesus é o Filho de Deus, né? E nós vemos que Jesus, né, é Deus, né? E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Nós vemos que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos e terminou aos 33. E nós vemos, amados queridos irmãos, que
Deus deu para cada um, né, os dons. Aqui nós vemos aqui, esses aqui são os dons espirituais, né? Os dons espirituais. Nós vamos estudar no decorrer da lição, né, sobre os dons, né, de cada um desse assunto que nós estamos falando hoje, né? Então, amados, o propósito dos dons espirituais é para a edificação da igreja, para a igreja se fortalecer espiritualmente, né? E também, queridos, o propósito também é para a evangelização, né? O propósito é para nós trabalharmos na obra do Senhor, dar frutos, né? Se nós lemos lá em 1 João, livro de João, depois nós vamos aqui para 1 Coríntios, o livro de São João, capítulo 15, fala o seguinte, ó, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, queridos, nós vemos que pela árvore conhece os bons frutos, né? Jesus, ele é a videira e nós somos as varas, né? Aqui fala, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em mim meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Então, queridos, o propósito da igreja, né, é para a evangelização, né, anunciar as boas novas de salvação, né, é trabalhar na obra do Senhor, dar frutos na obra do Senhor. Então, queridos, Deus deu os dons para os homens, né, para trabalhar no serviço da obra do Senhor, né? Então, queridos, cada um tem um dom, né? Nós sabemos que o dom não é do homem, o dom é do Deus Todo-Poderoso, né? Nós sabemos que os dons, eles são sobrenaturais, concedidos através do Espírito Santo. Sabemos que nós temos o talento, talentos, queridos, talentos são natural, né? E os dons, eles são sobrenaturais, enviada, né, pelo Espírito Santo. Nós lemos lá na carta de Paulo, nós vemos que também, nós vamos abrir aqui primeiro, depois vamos ler aqui também em 1 Coríntios 13, em 1 Coríntios 12, aqui fala, verso 11, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como ele quer. Então, queridos, é o Espírito Santo que reparte os dons espirituais. E nós sabemos que, nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Nós estudamos na lição anterior do verdadeiro pentecostalismo, né? Então, queridos, o pentecostalismo é isso, né? Nós vemos aqui que ele reparte como ele quer. Nós sabemos que o Espírito Santo sente vontade, sente tristeza, né? Ele também tem vontade, né? E nós vemos que ele reparte cada um, né, como ele quer, conforme a sua vontade, o seu querer, né? Não o querer nosso, mas o querer de Deus. Então, queridos, nós vemos aqui que 1 Coríntios 12, 12, vamos ler aqui. Porque assim como o corpo é um de todos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. Então, todos nós pertencemos a uma unidade, um só corpo, né? Sendo edificado a si mesmo, né? Nós possamos ser edificados a si mesmo e também aos outros, né? Nós vemos que nós somos um só corpo, um só membro, né? Um só Deus, uma só fé, né? Então, queridos, nós vemos que faz parte do propósito, né? A união, né? A unificação, né, da igreja, do corpo de Cristo. E nós vemos que 1 Coríntios 13, verso 1 fala o seguinte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia,
e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então aqui está falando sobre os dons, falando sobre o dom do amor, né? Então se tivesse todo o conhecimento, né? Conhecesse toda a ciência, né? O conhecimento, falar do conhecimento, né? Conhecesse toda a fé, né? De maneira que transportasse os montes e nada seria. Então não valia nada sem o amor. Então, queridos, precisamos ter o amor, amar uns aos outros, né? Jesus, né, nos ensinou a amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, amados queridos irmãos, os dons, né, o propósito é para a unificação da igreja, para a edificação, para o fortalecimento espiritual, né? Ajudar aquela pessoa também, né? O papel nosso também é evangelizar, ganhar almas para o reino dos céus. E também nós, né, ajudar aquela alma, né, a caminhar, né? Cuidar daquela alma, né? Para que aquela alma não se perca, né? Então nós, como os líderes, né, devemos ensinar, né? Ensinar aquela alma, né? O caminho que Jesus, ele é o caminho, né, que conduz, né, à salvação. Então, que os dons para ser, né, para edificação, para trabalhar, né, dar frutos. Amém? Então, amados e queridos irmãos, algumas coisas que eu falei aqui, e quando a revista chegar, né, eu vou falar algumas coisas sobre a lição 1, a lição 2, né, que ficou sem falar, mas quando chegar, né, Deus nos concedendo, né, nós vamos falar algumas coisas também da revista. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na tua presença nesta manhã. Te agradecemos, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor, sobre o propósito dos dons espirituais, Pai. Nós sabemos que os dons espirituais, Pai, devemos trabalhar, usar essas ferramentas para a obra do Senhor. Ó Deus, evangelizar, ganhar almas para o teu reino, Senhor. Ó Deus, amado Deus querido, sabemos que os dons, Senhor, não é o nosso, Pai, mas é do Senhor, Pai. É o Senhor que nos dá, Pai, como presente, Pai. Ah, Deus, amado Deus querido, que nós possamos, ó Pai, aleluia, ser servos, Senhor, servir, Pai, como o Senhor foi, Pai, aleluia, servo, serviu, ó Senhor, aleluia, Pai, foi como humilde nessa terra, Senhor, aleluia, meu Pai, morreu por nós, pagou nossos pecados ali na cruz do Calvário. Ó Deus, amado Deus querido, abençoa cada um nesta manhã, Pai, nos ajuda, Senhor. Ah, Deus, abençoa, Pai, cessa essa pandemia, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, amado Deus querido, abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão no UTI, visita cada um, Pai, que estão, aleluia, Senhor, com esse problema da Covid-19, meu Deus. Ó Deus, amado Deus querido, cura as enfermidades, meu Pai. Tu tem poder no céu e na terra, Pai. Sabemos que o controle está nas tuas mãos, Pai. Nada sai fora do teu controle, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, que as igrejas também possam voltar aos cultos normais, meu Deus. As lojas possam abrir, meu Deus. Ó Deus, faz um milagre nessa nação, Pai. Ah, Senhor, a tua palavra diz que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, meu Deus. Ó Pai, para que o Senhor possa sarar a nossa nação. Precisamos, ó Pai, aleluia, ter aleluia, melhorar a nossa vida espiritual, Senhor, ter aleluia, ser uma nova criatura na tua presença, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, nos abençoa, Pai, nos guarda, nos protege. Amém. Então, se você gostou,